Aleluias, graças a Deus, graça e paz, amada igreja. Aleluias, feliz com o Senhor Jesus Cristo, independente da circunstância. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo se encontra neste lugar, pois a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 ali, Ele está. A palavra também fala que ligares na terra será ligado no céu. Então aproveita este culto para receber do Senhor Jesus Cristo a promessa e aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu cumprimento também aqueles que estão em casa nos assistindo. Que Deus continue te abençoando cada vez mais ricamente. Amados, o título desse sermão é: Só vive o propósito de Deus aquele que suporta o processo de Deus. Vou repetir. Só vive o propósito de Deus aquele que suporta o processo de Deus. Queira, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Mateus 5. Vamos ler do versículo 1 ao 5 por enquanto, né? Isso mesmo. Vou colocar esse celular ali. Todos acharam? Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao... Vamos ler até o 6, né? Vamos ler até o 6. A palavra do Senhor diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Até aqui, amados. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra e pelo louvor que o Senhor ministrou ao nosso coração. Agradecido, ó Pai, nós estamos, ó Pai, por este momento. Ficamos felizes, ó Pai, porque no lugar que estamos, ó Pai, nós não somos caçados e nem prejudicados, pelo contrário, podemos adorar o Senhor, ó Pai, com liberdade. Quantos países, ó Deus, estão sofrendo, ó Pai, nesses meses, da semana, ó Pai, nesses dias, ó Deus, foi tratado a questão do Afeganistão e de outros países, ó Pai, que estão sofrendo. Alguns acreditam, ó Pai, que aquela mensagem onde os missionários estão ali, ó Pai, não é verídica, mas isso não importa, ó Pai. Nós sabemos que a Tua igreja está em todos os países, e nós acreditamos que também existem homens e mulheres ali que estão buscando ministrar ao Teu Evangelho, e nesse instante, ó Pai, estão sendo caçados, obviamente, porque a religião que ali se encontra vai contramão, ó Deus, aos princípios que o Senhor ensinou. Tenha misericórdia, ó Pai, daquele povo, tenha misericórdia daquela nação, tenha misericórdia, ó Pai, de todo o nosso país, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, a nossa nação. Pedimos, ó Pai, como é de praxe, que o Senhor livre-nos, ó Pai, do Covid e de doenças. Nós colocamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar. Repito o título desse sermão: Só vive o propósito de Deus aquele que suporta o processo. Eu quero tomar como base o José do Egito. A maioria aqui conhece a vida de José do Egito. Esse homem, ele nasceu, José do Egito, filho de Jacó, de Israel. Teve as mesmas oportunidades, mas sofreu. Sofreu porque foi caçado, foi excluído da sua família.
Todos já sabem da história, mas eu quero trazer algumas situações à sua memória. José do Egito, ele foi excluído da sua família, foi jogado num poço, foi vendido, e lá no Egito ele se tornou escravo. E a palavra fala que ali também, no seu trabalho de escravo, ele se tornou um criminoso. E eu comentava com a minha esposa essa semana que nós não temos noção do tempo, nós não temos noção daquilo que as pessoas viviam no passado. Hoje eu tomei um banho quentinho e eu agradeci, fiquei muito feliz porque Deus levou a igreja hoje a agradecer pelos benefícios que Deus tem nos dado. Hoje eu tomei um banho quentinho, maravilhoso. E eu me lembro bem que o meu cunhado, ele disse que criminosos tomam banho gelados. E talvez até hoje é a mesma prática, eu não sei dizer. Mas a gente não tem noção de como as pessoas sofriam no passado. Em um pequeno estudo eu compreendi que as cadeias no passado eram subterrâneas. Elas não tinham chão como ardosa, nada disso. Era terra. Era um lugar escuro, não tinha luz. E José passou por tudo isso. Foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna, foi tratado como escravo. E nós também não temos consciência do que significa ser escravo no Egito naquele período. Alguns acham que José era tratado como nós hoje, mas não, queridos. Eu não sei se José, como escravo, tomava banho. Talvez ele apanhou diversas vezes. Ali na cadeia, no escuro, ele sofreu diversas acusações. Não tinha recursos humanos na época, não tinha nada disso. José sofreu, José passou uma situação que nós não temos ideia, e a nossa mente não consegue acompanhar o sofrimento de José. Eu digo isso porque todos estão acompanhando as notícias, e nós sabemos o que os Estados Unidos implementou, se não me engano em 2001, eu não lembro agora exatamente no ano, mas retirou um governo autoritário, um governo terrível. E nesses dias o exército saiu daquele país. Mas as pessoas que os Estados Unidos tinha arrancado, o governo autoritário, elas temeram porque um grupo religioso, um grupo terrível tomou o poder novamente. E eu conversava com minha esposa, e minha esposa dizia o quanto as mulheres iriam sofrer nesse governo ditador, porque mulheres ali não podem estudar, mulheres ali são um objeto. Então, amados, diante de tudo que nós passamos, a nossa vida, o nosso banho quentinho, a nossa cama, nós não imaginamos, nós não conseguimos abstrair aquilo que José sofreu. Mas eu queria te dizer em nome de Jesus Cristo, e queria que você tomasse nota deste sermão e do título desse sermão, que é: só vive o propósito de Deus aquele que suporta o processo. José suportou o processo. José, talvez ele chorou no processo, talvez ele apanhou, mas ele suportou. Mas eu quero nessa noite, amados, ministrar algo ao seu coração. E se, ao invés de suportar o processo, amarmos o processo?
Eu falava com o Léo e o Léo dizia que a partir de um estudo que o Espírito Santo trouxe, ele trabalha isso no seu trabalho e na escola, que as pessoas devem amar o processo, amar o que fazem, não preocupar somente com o resultado, mas buscar viver o processo com amor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que você está vivendo, se você souber viver esse processo, se você aprender a curtir, por exemplo, o processo que você está vivendo, por mais difícil que ele seja, por mais complicado que ele seja, você vai viver o processo de Deus para a sua vida. José, ele aprendeu isso diante das suas dificuldades. Eu acredito que José foi jogado na cisterna e ele começou a agradecer a Deus por isso. Por que eu falo isso, amado? Por que eu falo que José aprendeu a viver o processo? Porque quando ele chegou lá na frente, ele não crucificou aqueles que o abandonaram. Ele não crucificou o padeiro, aqueles que ele tinha revelado a respeito do sonho. José, ele aprendeu a curtir toda a sua vida. Agora, amados, é fácil curtir quando nós estamos alegres. É fácil amar quando as coisas estão boas. Mas quando as coisas estão difíceis, por exemplo, se você está sentindo alguma dor, algum sofrimento, ou talvez você está sentindo medo diante de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, mas se você aprender os princípios de Deus, se você aprender a amar este processo, se você não preocupar somente com o dia de amanhã, isto é, somente com a cura, ou somente com o emprego que você está estudando, ou trabalhando para conquistar, mas se você amar o seu estudo, amar estudar, se você amar em criar um currículo, por exemplo, se você amar, por exemplo, imaginemos que exista alguma pessoa que está nos assistindo, e esteja talvez no hospital nessa hora, e deseja urgentemente sair daquele leito. Se ele amar estar naquele lugar, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que é difícil compreender isso, mas se Deus revelar ao seu coração, ou por exemplo, uma pessoa que está no hospital, que ele precisa estar ali, e que ali é um momento que Deus deu para ele, por exemplo, para descansar, tomar os remédios, tomar um banho, não ter que, por exemplo, fazer a sua comida, mas receber a comida. Eu sei que esses pensamentos é difícil no hospital, por exemplo, mas se conseguimos olhar com o olhar de Deus para a situação que nós estamos vivendo, nós vamos viver, nós vamos tomar posse do projeto de Deus para a nossa vida. Talvez não seja aquilo que você sonhou, ou administrou, ou desejou para a sua vida, mas se você souber viver o propósito, o processo de Deus, você, amado, vai viver feliz nessa terra. Você vai viver o hoje. Algo prejudicial no ser humano é viver o amanhã. Hoje em dia nós vivemos o amanhã. Há quem diz que a geração de hoje é a geração do micro-ondas, que é as coisas rápido demais, e não curte o processo. Ouvi antes de vir para cá uma instrução de um homem que tinha conquistado um barco. Ele conquistou no seu trabalho, nas suas dificuldades, nas suas lutas, um barco. E o seu filho queria esse barco emprestado para fazer uma viagem longa
aos polos, e esse pai disse ao seu filho que não emprestaria, porque o seu filho precisava passar pelo processo. Qual processo? Seu filho precisava trabalhar, seu filho precisava construir, seu filho precisava aprender a velejar, e aí vai. Talvez a gente nem consiga, talvez aquele jovem daquele exemplo nem consiga velejar, mas se ele aprender a bater o prego na madeira para construir o barco, se ele tiver alegria e prazer em cada um desses detalhes, ele será bem-aventurado. E sobre isso é que Jesus trabalha em Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. Obviamente eu não vou ter tempo para falar sobre todos os princípios que Deus nos ensina aqui, nesses versículos desse livro de Mateus 5, mas podemos trabalhar alguns. Jesus, ele curou diversas pessoas, ele senta e ele olha para aquela multidão, e eu acredito que cada momento, cada segundo, se chegavam pessoas para serem curadas, se chegavam pessoas que queriam receber algo de Jesus, e algo que eles não atentaram era, o próprio Deus estava na frente deles. Ao invés de curtir Jesus, as pessoas estavam preocupadas em realizar os seus desejos. Jesus, ele compreende, enxerga essa problemática e traz as bem-aventuranças, que é algo fora, que é algo difícil de compreender, que é algo difícil de tomar posse, que é algo que eu estou ministrando ao seu coração. Essa riqueza que é as bem-aventuranças. Se você tomar posse desses ensinos, você vai viver alegre, você vai entender como viver dia após dia, você não vai somente preocupar com o dia de amanhã. Talvez você é aquela pessoa que chega em casa e já prepara a comida para a semana toda. Talvez você é aquela pessoa que chega em casa e já começa a arrumar a sua roupa, já sabe a roupa que vai vestir amanhã, já sabe também a frase, a palavra que vai dizer amanhã, mas você não consegue viver nunca o dia de hoje, você não consegue viver nunca o dia que Deus te deu, você talvez não consegue viver nunca aquilo que Deus te apresentou, e assim não consegue viver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para nós hoje? Esse é o entendimento que Deus queria levar para aqueles amados, aquela humanidade, aquele povo que se encontrava ali no deserto. E ele começa no versículo 3, ensinando um princípio. No versículo 3 de Mateus 5, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa esse pobre de espírito? Pobreza nos leva a entender, a compreender, a pensar de algo que nós necessitamos. Pobreza significa algo que nós necessitamos, algo que falta em nós. Mas Jesus chega e diz: bem-aventurado, feliz os pobres de espírito. Sim, feliz somos nós que reconhecemos a nossa miserabilidade. Feliz é o homem que reconhece que precisa de Jesus. Feliz é o homem que reconhece que precisa de Deus para caminhar. Feliz é o homem que reconhece, o homem e a mulher, quando eu falo homem é geral. Feliz é o homem e a mulher que entende que precisa de Deus para sobreviver e viver. Aquele homem ou mulher que é orgulhoso e que acha que nada lhe falta, que acha que o seu espírito é complementado, o seu espírito é alimentado por riquezas, esse se perde no mundo.
Felizes somos nós que reconhecemos a necessidade de estar na igreja, nos cultos de quinta, nos cultos de domingo. Felizes são aqueles homens e mulheres que reconhecem que em meio ao louvor precisa adorar a Deus com força, com avivamento. Felizes somos nós, homens e mulheres, que reconhece que precisa do perdão de Deus, mesmo não sabendo qual é o pecado. Feliz é aquele que entra por essas portas e pede perdão a Deus pelos seus pecados, e pede ao Espírito Santo para revelar as suas falhas, e o Espírito Santo começa a restaurar este coração, porque ele ou ela reconheceu que é pecador, que é pecadora. A palavra vai nos ensinar que havia um homem, um fariseu e um publicano, e todos esses duas pessoas oravam a Deus. Só que o fariseu orava da seguinte forma: ele dizia e batia no peito: eu sou bom, eu canto muito, eu prego de uma forma maravilhosa, eu sou o maior e melhor orador, eu oro como nunca e como a melhor pessoa, eu jejuo 24 horas por dia. Esse fariseu batia no peito e dizia dessa forma ao falar com Deus. Mas o publicano, ele se achegou a Deus de uma forma diferente. Ele batia no peito e dizia: Deus, eu sou miserável, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho, e eu preciso do Senhor. E a palavra vai nos ensinar que esse publicano, ele foi restaurado naquele dia, ele recebeu a recuperação, e Deus restaurou as forças desse publicano. Mas do fariseu não, porque o fariseu, ele batia no peito e achava que era um homem perfeito, que não havia pecado nele. Mas quando nós, seres humanos, reconhecemos que necessitamos de Deus, queridos, nós recebemos a restauração. A palavra fala que nós precisamos desse perdão, e Deus, ele conquistou esse perdão para nós ali na cruz. Então, queridos, quando nós nos achegamos a esse Deus, com esse espírito, com esse entendimento que somos pobres, se nós reconhecemos que somos vasos e que precisamos ser cheios, Deus, ele nos enche. Mas se nós entrarmos na igreja com o espírito que diz que somos o maioral ou a pessoa perfeita, e que nós estamos cheios, nós não, queridos, não há lugar para o Espírito Santo, porque o orgulho tomou conta da nossa vida. Agora, queridos, pensa José, volte a sua mente para José. José era um homem que reconhecia que Deus precisava estar. José reconhecia que era um pobre de espírito, pois a palavra fala que ele vivia em oração, ele vivia necessitado, ele precisava de Deus o tempo todo. Amados, isso é um entendimento lógico. Para receber a resposta de Deus, para recebermos a resposta de Deus, nós precisamos estar constantemente em oração. José sonhava o tempo todo, tinha revelações o tempo todo, sonhava que era governador quando era pequeno, sonhou e deu as revelações, né? Ou melhor dizendo, Deus deu as revelações a José daquilo que o padeiro sonhou. Isto é, José tinha conexão direta
orava o tempo todo, constantemente, como diz Paulo que nós precisamos fazer. Sendo assim, José reconhecia que era miserável e que necessitava de Deus. José orava o tempo todo. Imagino, querido, que no poço ali José orava e reconhecia. Amados, imagine José sendo jogado no poço. E ao invés de criticar e xingar os seus irmãos, José falava: Deus, eu sou miserável. Deus, eu preciso do Senhor, me perdoe pelo aquilo que eu tenho feito. Eu não sei porque eu estou aqui, mas eu sei que eu sou pequeno e eu sei que o Senhor é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra daquilo que Jó dizia? A mulher de Jó chegou: é porque você pecou. E ele disse: você recebeu os bens de Deus com prazer, agora o mal não quer receber? Louvado seja Deus, glorificado seja Deus por tudo aquilo que eu estou passando. Isto é, Jó também reconhecia que era totalmente dependente de Deus. Queridos, para vivermos o processo, precisamos reconhecer que somos pobres de espírito. Para viver o processo, precisamos chorar, porque seremos consolados. Esse choro não é um choro de crocodilo, ou um choro mentiroso. Já viu aquelas pessoas que conseguem chorar em meio a uma situação, e quando você sai de perto ela volta ao normal? Jesus, ele não está falando desse choro. Jesus, ele não está falando de um choro de uma pessoa que perde os bens e perdeu talvez um relacionamento. Não. Jesus não está falando de um choro de uma pessoa injusta porque perdeu o seu cargo no seu serviço. Jesus está falando de um choro que significa oração, de um choro que não sai, de uma oração que não sai uma sequer uma palavra, de uma situação difícil, mas de um choro, amados, não de um choro quando um homem ou uma mulher vem até essa pessoa, não, mas de um choro de uma pessoa que se ajoelha e olha para o céu e olha para Deus e diz: Deus, eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para fazer ou para conquistar, eu necessito do Senhor, eu necessito do Senhor. Deus está falando desse choro, desta oração profunda, e Deus diz que essas pessoas receberão o consolo. José orava dessa forma. Imagine sendo jogado numa cisterna, imagine numa cadeia, imagine sendo escravo, apanhando. Eu, queridos, acredito que José era um homem que aproveitava cada momento e cada situação, cada circunstância da vida dele, e por isso ele foi colocado num patamar diferenciado. Eu acredito que o homem batia nele e ele chorava, e ele reconhecia: não, eu reconheço, eu sou falho. Sabe, queridos, quando você vai fazer uma maldade com uma pessoa, vocês já viram em filmes ou numa situação, por exemplo, real, que quando você vai bater numa pessoa e aquela pessoa reconhece, ela se humilha, aquela pessoa que vai agredir, ela não consegue agredir porque ela vê a humildade daquela pessoa. Quantas vezes nós nos deparamos com isso? Meu patrão, por exemplo, João Carlos, um patrão lá onde eu trabalho, ele testemunhou que ia para São Paulo, e ele andou a 140 por hora, num Natal, numa véspera,
E lá na frente ele se deparou com um policial. E o policial, ele iria multar esse meu patrão. Ele na hora iria multar, e meu patrão disse para ele no exato momento: eu reconheço que eu falhei, reconheço que sou falho, que sou miserável, e digo mais, na época o presidente era o Fernando Henrique, e ele falou: eu digo mais, você aqui, falou com o policial, você aqui manda mais que o Fernando Henrique. Isto é, ele reconheceu. Aquele policial na hora, ele não multou o meu patrão, porque ele teve dor. Isto é, ele recebeu consolo. Amados, quando nós damos pedradas, ou quando nós batemos da mesma forma que nós recebemos, a tendência é gerar problema. Por isso José foi colocado num patamar diferenciado, porque ele era a terceira posição aí, ele era manso. E eu finalizo aqui, amados, ele era manso. Existem outros princípios aqui, mas ele era manso. Eu contemplei uma vez uma batida, um acidente, 2 carros bateram, e eles chamaram um policial para resolver aquele momento, aquela situação. E aquele policial, na hora que chegou, havia 2 homens, um equilibrado e um manso, tranquilo, e um extremamente agitado, xingando. Eu percebi, amados, eu comecei a olhar aquela situação, e eu percebi que os policiais, eles ouviram aquele que estava manso, aquele que estava equilibrado. Por isso a palavra fala que os mansos herdarão a terra, não é isso? Os mansos herdarão a terra. O que significa isso? Imagina José sendo xingado. Imagina José em cada situação dele. Não, ele reconhece e fala: não, tranquilo, vamos resolver aqui. Imagine José sendo xingado, e José falando: não, você está certo, eu não quero briga, vamos resolver da melhor forma. José aprendeu a viver, José aprendeu a curtir, a amar todo o processo, cada segundo, cada momento da sua vida. E precisamos, amados, dessa igreja aprender isso, para vivermos alegres e felizes com qualquer circunstância ou qualquer dificuldade que nós estamos nos deparando. Porque José foi colocado como governador, porque ele amou cada momento, cada segundo da sua vida, até os momentos da prisão. Amados, não foi um dia, isso foi anos. José passou anos. Digo isso, amados, para você conquistar na sua vida. Digo isso para você conseguir viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque só vive o propósito de Deus aquele que suporta o processo. E para suportar o processo, queridos, precisamos amar o processo. Porque nós só suportamos as coisas que nós amamos. Agora, e se o processo for muito difícil? Ame, aprenda a amar. Ah, mas eu estou doente, eu estou sofrendo, eu fui injustiçado, me bateram, me xingaram, eu não consigo de forma alguma aquilo que eu sonho para a minha vida. Aprenda a viver aprenda a amar o que você tem. Aprenda a amar o seu trabalho, aprenda a amar o seu carro, a sua moto. Quando eu digo amar, amados, claro, obviamente, a gente romantiza alguns termos, né? A gente diz, a gente tem que amar as pessoas e não as coisas, obviamente. Mas quando eu falo amar, é aprender, é zelar, é cuidar,
ser grato, como diz o Léo, daquilo que você tem. Então, quando eu falo amar a sua casa, é porque esse combustível vai te ajudar. Não estou falando fazer da sua casa um Deus. Não estou falando de fazer daquilo que você tem um Deus. Estou falando que esse combustível vai te fazer você viver de uma forma profunda. Vai te fazer você curtir tudo o que você tem nos mínimos detalhes. Eu teve dia, querido, que o Espírito Santo me fez amar tanto os dias que eu estava vivendo, que eu passava e tinha flores assim, eu passava a mão nas flores, sentia as flores, sabe? Sentia as flores. Olha que coisa interessante. Havia um momento na minha vida que eu não tinha prazer na segunda-feira, porque eu falava, nossa, segunda-feira não é tão fácil. Hoje eu amo a segunda-feira. Hoje eu amo a terça. Hoje eu amo todos os dias. Então que Deus te ensine nessa noite a amar aquilo que você tem. Que Deus te ensine nessa noite a amar aquilo que Ele te deu. Porque dessa forma você vai conquistar, dessa forma você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Amar a sua família, nossa, mas a minha família é difícil demais. O meu filho é difícil demais. O meu vizinho é difícil demais. O meu irmão é difícil demais. Ah, meu irmão compra cavalo e coloca no meu lote. Ai! E esse cavalo vai mijando e vai cagando. Ai! Eu falei, meu Deus, eu vou montar nesse cavalo. Ai, eu vou montar nesse cavalo, eu vou curtir esse cavalo. Ai, glória a Deus. Vocês estão entendendo? A situação não é favorável. Ame. Busque algo positivo na situação que você está vivendo. Ai, mas eu levei um processo. Ai, que Deus te deu essa oportunidade para você buscar recursos nesse processo. Você não sabia como era e onde iria buscar, mas hoje você que recebeu um processo, sabe até onde ir para abençoar o outro. Ame todas as situações em nome de Jesus Cristo. Fique de pé. Eu gostaria de orar por você. Ame aquilo que você está vivendo profundamente. Ame o momento que você está vivendo. Ame estar na igreja. Porque você está aqui no culto de quinta-feira? Porque eu acredito que você ama estar aqui no culto. Por que as pessoas não suportam vir no culto de quinta-feira? Porque elas não conseguiram ainda amar este momento. Por que as pessoas não conseguem adorar a Deus, louvar, pular, chorar? Porque elas não aprenderam ainda a amar o louvor, a amar a adoração. Não estou falando em amar o ministro, não estou falando amar o pastor ou o pregador, eu estou falando amar, louvar a Deus, amar, adorar a Deus. Ame, queridos, ame aquilo que Deus te deu, ame a sua família, ame, querido, a Bíblia, a palavra. Obviamente, ame Deus em primeiro lugar, mas ame aquilo que Deus também tem te dado. Ame a oportunidade de estudar para passar no concurso. Oh, glória! Ame a oportunidade de orar por um casamento, por um filho ou filha. Ame o processo de buscar pelo emprego. Ame, querido, ame. E você vai viver feliz. Você vai viver feliz. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este momento. Agradecido nós estamos. E pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a viver o processo. Até, ó Pai, até usar uma chave de fenda, ó Pai, pregar algo que nós possamos amar este processo. E se der errado, e se quebrar a chave, Deus, que isso não se torne algo
pesado em nossa vida, pelo contrário, que este momento se torne agradável, alegre. Deus, eu já vi muitas pessoas baterem carros e motos e saírem rindo por causa da situação. Obviamente aquilo houve perigo, mas eu já vi pessoas, ó Pai, saindo alegre de uma situação, ó Pai, difícil como essa. Já vi pessoas doentes em hospitais, alegres, orando por outras pessoas. Aleluias! Que essa alegria, ó Pai, entre no coração dos amados irmãos que está nos assistindo, que está aqui nessa igreja, ó Pai, para que a vida não se torne pesada, para que a vida se torne leve, para que a vida, ó Pai, se torne, ó Deus, prazerosa. E mesmo em uma situação difícil, Senhor Deus, ó Pai, eu sei que o Senhor irá nos direcionar ao propósito, porque nós estamos amando o processo. Então qualquer situação que o Senhor colocar, ó Pai, na nossa frente, vamos amar. E assim, ó Pai, eu acredito que nós vamos passar a etapa, porque quando nós reclamamos como o povo de Israel, ali no deserto, que não amou o processo, que não reconheceu que era o Senhor que estava permitindo tantas coisas na vida deles, eles não herdaram a terra prometida, eles não herdaram, ó Deus, a promessa que era para eles. Mas, Senhor Deus, nos ensine, mesmo em meio ao deserto, ó Deus, brincar com a areia. Ó Deus, nos ensine, ó Pai, a não reclamar, ó Pai, diante das dificuldades. A nossa família é o Senhor que nos deu. Portanto, ó Pai, a nossa família é a estrutura. São pessoas, ó Pai, que o Senhor nos deu, que vão formar o nosso caráter para lidarmos, para, ó Pai, aprendermos, ó Pai, para que no futuro possamos agirmos conforme a Tua vontade, no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia, Senhor Deus. Ó Deus, traga paz ao coração da Tua igreja, traga graça, misericórdia, avivamento. Aviva, ó Pai, cada um que está aqui, ao ponto, ó Pai, de, ó Pai, encostar, ó Pai, a cabeça no travesseiro e ao mesmo tempo orar, porque, ó Deus, sente prazer na oração. Dê prazer, ó Pai, na oração. Nos dê amor, ó Pai, em jejuar, em ler a palavra. Nos dê, ó Pai, todos esses desejos, ó Pai, nos ensina a viver, Senhor Deus. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja, ó Pai, receba nessa noite essa restauração. Renova a Tua igreja, ó Pai. Assim eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, no ministérios, ó Deus, no processo.